Olá pessoal, ontem o Supremo Tribunal Federal deu um aval à terceirização irrestrita. Com um placar de 7-4, a Corte julgou casos anteriores à lei da terceirização, conforme aponta aqui a Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, STF, deu aval à terceirização dos diferentes tipos de atividade das empresas por 7-4, em julgamento concluído nesta quinta-feira, 30. Os ministros analisaram 2 casos anteriores à lei da terceirização. A lei que permite a terceirização de todas as atividades foi sancionada pelo presidente Michel Temer no ano passado. Há ações no Supremo que questionam a constitucionalidade desse texto, mas elas não foram votadas pelos ministros. Olha só, é interessante pensar quais são as consequências, ou quais serão as consequências deste ato. A Corte Suprema do país, 11 ministros, com seus 11 ministros, decidiram dar o aval completo à terceirização irrestrita, atendo os interesses, evidentemente, do empresariado. Também, o presidente Michel Temer sancionou o aumento para os ministros da Corte Suprema. Um aumento que vai custar muito alto para os cofres públicos, ou seja, que a população brasileira vai pagar. Melhor dizendo, você também vai pagar para que essa casta decida os destinos do país e decida coisas que, evidentemente, não vão ser boas para os trabalhadores. Claro que uma Corte Suprema está aí para decidir muitas coisas importantes para o país. Mas olha só, nós temos uma situação complexa. Ao mesmo tempo que a Corte Suprema ela decide pela terceirização irrestrita, coisa também questionável do ponto de vista do conteúdo, porque uma coisa a se perguntar, os ministros do Supremo, 11 ministros do Supremo, entendem da realidade dos trabalhadores e das empresas, da vida dos trabalhadores? Então nós temos uma questão bastante contraditória aí. Ao mesmo tempo que esses ministros requerem um aumento de 16%, que foi sancionado pelo presidente Temer e que vai custar muito caro aos cofres públicos, esse mesmo Supremo, já no dia seguinte, acata uma proposta dessa de avalizar a terceirização de forma irrestrita. Para quem não entende e não está ligado muito nessa história, vai pensar o seguinte, o que isso tem a ver com a minha vida? Olha só, hoje nas empresas, de forma geral, nós temos os trabalhos divididos em funções meio e fim. As funções principais não poderiam ser terceirizadas, inclusive no serviço público. E agora, com essa terceirização, nós podemos ter trabalhadores de diversas formas, inclusive ocupando espaços que não eram ocupados por eles, a partir do processo de terceirização. Melhor dizendo, por exemplo, uma escola pública vai poder contratar um professor para dar aula. Sobre a universidade, é preciso pensar sobre isso. Hoje na universidade nós temos, por exemplo, na universidade pública, nós temos os serviços como a limpeza, os serviços gerais, né? Mas isso pode, inclusive na universidade pública, chegar a essa realidade com esse aval que foi dado pelo Supremo. Ou seja, a terceirização ela é uma fragmentação das relações de trabalho. Uma coisa muito séria que vai ter uma consequência imediata, principalmente para a população, porque se está se pensando, isso vai gerar mais emprego,
Pelo contrário, vai inclusive fragmentar mais e pode gerar empregos, por exemplo, temporários, não é? Mas o principal é que os direitos trabalhistas, eles praticamente ficam sem a função. Ou seja, a CLT, ela praticamente vai atuar para defender os interesses do patronato. Evidentemente que tem alguma coisa ainda aqui e ali que defende os trabalhadores, mas isso de maneira ainda muito, muito sutil. O fato é que, com esse aval da terceirização irrestrita, nós temos um problema sério que é a fragmentação do trabalho, a fragmentação das relações de trabalho. Então, por exemplo, uma empresa pode contratar, pode subcontratar, pode até quarteirizar, por exemplo, e que vamos ter uma situação que vai ser, principalmente para o serviço público, bastante prejudicial, porque você não vai ter um controle maior sobre as atividades que são realizadas e sobre os funcionários que ali estão, porque inclusive vai ter uma rotatividade cada vez maior. Isso só são alguns pontos polêmicos que eu estou apontando para vocês, tá? Eu vou falar mais sobre isso depois. A gente precisa só pensar, olha só, 11 ministros decidem a vida dos trabalhadores, atende os interesses do patronato, ao mesmo tempo que tem uma lei sancionada também pelo presidente atual, né, o presidente golpista, que aumenta o salário desses ministros. Isso significa, em outras palavras, uma casta. Olha só, está tudo muito bem, 11 ministros recebendo mais de 30 mil reais por mês, além dos seus benefícios, e aí decidem a vida dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores que vivem em situações precárias. Então é muito cruel, muito polêmico essa questão, sabe? Então é muito fácil você estar na sua situação confortável, como é o caso da casta dos ministros do Supremo, e decidir sobre a perpetuação da miséria dos trabalhadores, utilizando palavras bonitas que vai favorecer mais emprego, essas coisas, e que na prática as coisas não funcionam exatamente desse jeito. Então esse é a realidade que nós estamos vivendo a partir do processo do golpe que depois a presidente Dilma e que aprovou a reforma trabalhista e que está também aí para decidir aprovar a reforma da Previdência, que vai ainda colocar mais problemas para a população, principalmente para os trabalhadores. É uma coisa a se pensar sobre essa realidade que vivemos. É isso. Se vocês gostaram desse nosso comentário, desse nosso vídeo, dê o like, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que nós teremos mais. Não esqueça de clicar aí no sininho para receber exatamente as novidades dos nossos vídeos. Até mais.